Fala pessoal, então vamos dar prosseguimento aí à nossa aula 03 da disciplina de radioproteção e dosimetria, turma rádio 14, turno manhã. Bem, então aí fazendo uma breve reflexão sobre o que foi visto na aula anterior, a gente vi um pouco aí sobre as diferenças entre os fatores de proteção radiológica e os princípios de proteção radiológica, né? Então a gente viu que os fatores é tudo aquilo que é manipulável, que é alterável, né? Como o tempo, a distância, a blindagem. Viu aí que a questão da blindagem ou da distância e do tempo é uma questão que está relacionada com a habilidade e a destreza do profissional de reduzir a sua dose, certo? Enquanto que a blindagem passa a ser um mecanismo que irá auxiliar. Em contrapartida, os princípios é tudo aquilo que rege, né? Tudo aquilo é inalterável, é tudo aquilo que dá princípio, que dá diretrizes a proteção radiológica. E a gente vê o princípio da justificação, o princípio da otimização, o princípio da limitação de dose. E aí eu deixei uma tabelinha lá bastante interessante. Cai muito em concurso a questão das doses, dos limites de dose, tá? E aí a gente viu um pouco das instituições que regulam, que fiscalizam, que trabalham aí padronizando os procedimentos de proteção radiológica mundialmente, certo? Viu o campo de aplicação, viu dentre outros fatores a questão do seu papel no mundo, certo? Viu aí a ICRP, certo? Que trabalha aí na questão da proteção radiológica e ela define as grandezas, como vocês estão vendo aqui, tá? Então a gente viu a questão da CNEM, que é a nossa autarquia nacional, que licencia, fiscaliza, viu a questão da Anvisa, e hoje a gente vai falar uma portaria específica da Anvisa, certo? Que é a portaria 453. E aí eu tenho um atento bastante interessante para vocês, tá? Que é a questão da portaria 453. Bem, todos nós sabemos que em dezembro de 2019 foi criada a RDC 330, que visa, certo? Dar diretriz, e ela atua mais em consonância com a normativa 3.01 da CNEM, certo? E a portaria 453 ficou em desuso. E aí você me questiona, sim, professor, por que falar então da portaria 453 se ela está em desuso? Pessoal, um atento bastante interessante. Quando a gente vai estudar a normativa RDC 330, e aí é super importante que a gente estude a portaria 453 para entender as principais mudanças, tá? Porém, e vale ressaltar que muita coisa não mudou, porém, muita coisa também mudou. Vale ressaltar o estudo da portaria para que a gente consiga entender as principais diferenças, tá? Então, a portaria 453, ela é super importante, ela está em desuso, certo? Mas é super importante a gente entender um pouco da dinâmica dela, tá? A RDC 330, ela já está em vigor, certo? Entrou no Diário Oficial da União em 26 de dezembro de 2019, tá? E a portaria 453 foi criada em 1º de junho de 1998. E aí, lembrando aí do contexto histórico-político, na era do presidente, então, Fernando Henrique Cardoso. Bem, então, falando aqui da portaria 453, todos nós sabemos que a Anvisa, certo? Ela criou essa portaria, obviamente, com outras organizações que eu vou falar para vocês sobre, certo? Inclusive a OMS, dentre outras, tá? A Comissão de Energia Atômica, e eu vou falar mais específico disso, tá? E aí, qual é o objetivo da portaria 453? Bem, assim como a normativa 3.01 da CNEM, ela estabelece diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispondo sobre o uso dos raios-x
diagnóstica em todo o território nacional. E aí um atento aqui, ó, na questão do objetivo, ele fala e dá outras providências, certo? E a gente vai ver um pouco sobre isso. Trata-se das condições para a promoção e recuperação da saúde e recuperação da mesma como direito fundamental do ser humano. E aí esse segundo parágrafo, certo, que é da questão do objetivo, esse segundo parágrafo, ele obedece um princípio do SUS, que é a questão do princípio da equidade, certo? Pois nós todos sabemos que o SUS, ele tem na sua filosofia, certo? E ele obedece à Constituição Federal de 1988, criada 10 anos antes da Portaria 453, onde ele garante que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, a Portaria 453 ela atua em consonância totalmente com os princípios do SUS, certo? Artigo 196 da Constituição Federal. Tá? Então, a Portaria 453 fala da questão da expansão dos usos das radiações ionizantes, certo? Tanto no âmbito da medicina quanto da odontologia no país. Tá? E aí, vale ressaltar que ela ressalta e fala de mecanismos sobre os riscos inerentes ao uso das radiações ionizantes e a necessidade de se estabelecer uma política nacional de proteção radiológica na área do radiodiagnóstico. Tá? Então, todos os serviços que trabalham com radiação ionizante e todos os serviços que envolvem uma certa periculosidade, tanto para o ambiente quanto para os trabalhadores que ali estão realizando os procedimentos, certo? É necessário mecanismos que trabalhem sobre duas filosofias, a prevenção e também após que os incidentes ocorrem, certo? Então é necessário que se criem mecanismos para isso. No nosso caso, nós temos aqui a questão das diretrizes básicas de proteção radiológica, certo? A proteção contra as radiações ionizantes, para que a gente use somente aquilo que for benéfico à saúde, obedecendo aí o princípio da justificação que a gente estudou sobre. E aí fala da questão que as exposições à radiologia, certo, para fins de saúde, constitui a principal fonte de exposição da população. E aí a gente está falando aí da questão das fontes artificiais de radiação ionizante, certo? Onde a Anvisa ela atua, certo, em âmbito nacional, obviamente em consonância aí com a questão com o Ministério da Saúde, e ela vai aí estar certificando, dando selo de qualidade e aí autorizando esses equipamentos, certo, a serem comercializados no Brasil todo. Então a gente sabe que a Portaria 453 ela vem oferecer esses mecanismos, vem ressaltar a questão dos princípios de proteção radiológica. E aí ela fala que o uso das radiações ionizantes representa um grande avanço na medicina. E aí requer o quê? Que as práticas que dão origem a essas exposições sejam efetuadas em condições otimizadas. E aí você vai lembrar da aula passada, do segundo princípio abordado. Desculpa, a questão do princípio da otimização, onde trabalha em dois âmbitos, tanto a otimização do ambiente, onde lá estabelece que essas instalações sejam planejadas, certo? Sejam aí executadas todas de maneira que seja pensado no ambiente num todo e que seja prevista, certo? A probabilidade de ocorrências de alguma coisa e que as exposições desnecessárias sejam tão baixas quanto razoavelmente execuíveis. E aí ela atua sobre a questão do ambiente, né? E aí, dando um exemplo de maneira prática, é uma sinalização, é uma blindagem correta, é todo um mecanismo de orientação para esse paciente, dentre outros procedimentos do ambiente que vem a favorecer a diminuição das exposições. E aí, não só trabalhando sobre o fator e a questão do ambiente, nós temos também a questão da otimização dos procedimentos em radiologia. Tá? Então, a Portaria 453, né, o princípio da otimização, ele atua sobre
o princípio da otimização. Portanto, garantem o quê? Que a regulação dessa portaria, certo? Ela é a regulação por meio do Ministério da Saúde, ou seja, a produção, comercialização e utilização desses produtos e equipamentos emissores de radiação ionizante. Assim como eu tinha falado para vocês, certo? Que a Anvisa ela vai estar trabalhando aí, fazendo a regulação desses equipamentos, dando aí o aval para a comercialização. Então, outro parágrafo bastante interessante é que o uso das radiações ionizantes vai aí estar representando um grande avanço, né, da questão dos exames não invasivos, tá? E aí tem a questão da portaria 453. Bem, como eu tinha falado para vocês, ela foi estabelecida por um conjunto de órgãos, tá? E aí tem a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Internacional do Trabalho, tá? A de energia nuclear e a de energia atômica. Então, em várias conferências, a portaria 453 ela foi pré-estabelecida por esses órgãos aí, no qual foi pensado de maneira bem específica, tá? Para o público, e toda a questão de mecanismos de proteção, sempre visando aí a prevenção dos acidentes e das exposições desnecessárias. Então, quando a gente chega na parte estrutural da portaria, certo? Na questão dos artigos e dos incisos, a gente vê que o artigo 1 ele fala a respeito da aprovação do regulamento técnico, certo? E a questão das diretrizes de proteção radiológica no âmbito do radiodiagnóstico, certo? Porém, o artigo 2, e aí um detalhe interessante que eu queria enfatizar para vocês, em algumas coisas, em alguns parágrafos aqui, certo? Eu vou estar mostrando algumas coisas que mudaram da portaria para a RDC, como o exemplo do artigo 2, o artigo 2º, tá? Ele aborda sobre a adesão dessa portaria em todo o território nacional. E aí, a quem se aplica? Tá? Se aplica às pessoas físicas e jurídicas, tá? Tanto no privado quanto no público. Para além disso, a RDC 330 acrescenta tanto civis e militares, né? Que são aí os órgãos que também estão envolvidos na utilização dos raios-x, que são os hospitais militares, certo? E os hospitais aí, civis, tá? Então, ele fala da questão da aplicação dessa normativa. Então, a RDC ela vem cada vez mais direcionar a aplicação, tá? Quem são as pessoas que devem obedecer. O artigo 3º aborda das competências e da fiscalização da aplicação correta da norma em si. E aí um detalhe interessante, compete também aos órgãos de vigilância sanitária dos estados, Distrito Federal e dos municípios o licenciamento desses estabelecimentos que empregam raio-x. Então um detalhe interessante, tá? E é uma questão aí que cai muito de certo ou errado, certo? E ele questiona se é certo ou errado que o Distrito Federal também licencia, certo, os estabelecimentos que empregam raio-x, certo? E aí tem a tripartite, né? Quando a gente vai ver lá no SUS, tem o Estado, o Distrito Federal e os municípios aí sendo os licenciadores, tá? Eles fazendo a gestão do SUS, certo? De maneira meio que em consonância. Tá? Então, um detalhe interessante que está aí em negrito para vocês, certo? Onde aborda da competência da fiscalização da aplicação correta dessa normativa, certo? Onde é competência de quem? Dos estados, certo? Das vigilâncias sanitárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá? Então, o artigo 3 aí, bastante interessante, vale a pena estar anotando aí, tá? E aí o artigo 4 aborda sobre o tipo de infração caso seja descumprido, certo? Qualquer artigo desta portaria. Então, fala da natureza da infração, tá? Então, tem que ter bastante atenção, porque às vezes eles falam da questão da infração a nível civil, a nível dentre outros tipos de infração, e aí a infração é de natureza sanitária, tá? Então, interessantíssimo também aí o artigo 4º, certo? Da portaria 453, que fala sobre o tipo de infração caso seja descumprido, tá? Qualquer normativa dessa.
Então, são 2 parágrafos, são 3 parágrafos aí bastante interessantes, que cabem questões em concurso, certo? E vamos lá. Então, o capítulo 1, ele é bem fala da questão das disposições gerais, certo? Onde o objetivo principal da portaria, certo, é baixar de diretrizes para a proteção da população dos possíveis efeitos indevidos inerentes da utilização dos raios-x em diagnóstico. E aí o que é que visa, né? Qual o objetivo principal da portaria? É minimizar os riscos e maximizar os benefícios dessa prática, obedecendo a um princípio que a gente estudou na aula passada, o princípio da justificação, certo? E aí ela vai estabelecer parâmetros e regulamentar ações para o controle das exposições médicas, tá? Das exposições do público decorrentes das práticas com raio-x diagnóstico, tá? E aí vocês lembram lá dos atores principais, né? O paciente, o indivíduo público, o IOE, tá? E aí ela estabelece requisitos, certo? Tanto para o licenciamento quanto para a fiscalização aí dos serviços que realizam os procedimentos radiológicos médicos, tá? E também os odontológicos, tá? Então aí um detalhe interessante é o objetivo, tá? Da portaria 453, onde vocês estão vendo aí que são os 3 objetivos, tá? A questão do controle das exposições médicas, tá? Sempre visando o princípio da otimização, tá? Estabelecer os requisitos, tá? E também baixar diretrizes de proteção radiológica, são os 3, e aí cabe até um mapa mentalzinho aí bastante interessante. E aí temos o inciso 1.7 aí, certo? Que ressalta da questão das penas, tá? Onde ressalta que na falta do cumprimento do que está vigente, a instituição cometerá a infração. Olha aí, a infração, certo? Ela é de natureza sanitária, certo? Sujeitando-se ao infrator ao processo e penalidades previstas tanto a nível civilmente quanto penal cabível, tá? A 1.8 fala que em caso de não conformidade com o cumprimento de qualquer requisito deste regulamento, os responsáveis principais devem o quê? Providenciar a investigação de suas causas, e aí é um dever da clínica, dentre outros, investigar as causas de um possível incidente, certo? Evidencializando as circunstâncias e as consequências dos tais, tá? Tomar medidas cabíveis para corrigir as circunstâncias que levaram à infração e prevenir a recorrência de infrações similares, tá? Então, tem a questão da advertência, certo? E aí, a portaria ela prevê que, no caso de uma infração, a instituição, certo? Ela tem que estar aí, certo? A empresa tem que estar investigando as causas e corrigindo, tá? Para prevenir a recorrência dessas infrações. Infração que é de natureza sanitária. Então, presta atenção aí, tá? É bastante interessante. O capítulo 2 fala da questão dos princípios básicos que a gente estudou na aula passada. E aí os princípios básicos que regem, olha aí a palavra regem lá, aquilo que é inalterável, certo? Então, princípio é tudo aquilo que rege. Os princípios básicos que vão fazer esse regimento da normativa vai ser a justificação, a otimização, questão da limitação de dose e da prevenção dos acidentes. E aí vê aí o principal foco da proteção radiológica, que é a prevenção dos acidentes, tá? Porém, ela não atua somente na prevenção, ela dispõe de mecanismos para curativos após os acidentes, né? Após a ocorrência dos acidentes, tá? E aí a gente vê que bastante interessante, certo? O princípio da justificação aqui, que é o princípio básico que a gente estudou, que estabelece que nenhuma prática ou fonte adscrita a uma prática deve ser autorizada a menos que o que produza suficiente benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade, de modo a compensar. Olha o que a normativa, a portaria fala, os possíveis danos, tá?
Então, a gente viu que tem lá os efeitos estocásticos, onde não há o limiar de dose, então é questão assim, é probabilidade de ocorrência. Então, a normativa, ela sabe desses efeitos e ela trabalha no seu regimento sobre essa filosofia dos possíveis danos, a probabilidade de ocorrência, obedecendo à questão dos efeitos biológicos e estocásticos. E aí a questão 2.3 fala da ampliação do princípio da justificação, certo? A exposição médica deve resultar em um benefício real para a saúde do indivíduo ou sociedade, tendo em conta a totalidade de benefícios potenciais em matéria de diagnóstico, e aí ele acrescenta, ou terapêutico, certo? Que delas decorram, em comparação com o detrimento do que possa ser causado pela radiação do indivíduo. Professor, um exemplo? Bem, a gente estudou que na radioterapia existe os efeitos biológicos, certo? Como eritema, a própria bolha, né? A questão da necrose mesmo, e aí é um efeito indesejado, porém, eles estão tratando o câncer, então ali o benefício vai ser maior do que o malefício, certo? Do que o dano que está causando na pele do paciente. Então ali, certo? É amparado aquele efeito ali, ele é amparado pelo princípio da justificação, porque ele fala que, tendo em conta total benefício dos potenciais em matéria de diagnóstico e terapêutico, certo? Então, aquela exposição, por mais que cause aquele efeito indesejado no paciente, né, tem a questão do eritema, a questão da necrose mesmo do tecido, então, ele é amparado pelo princípio da justificação, porque ali ele está matando o câncer, está evitando muitas vezes metástase, diminuindo aí a dor, se for aplicado de maneira paliativa, então está diminuindo a dor do paciente, aumentando a qualidade de vida. Então sempre o benefício ele está superando aos possíveis danos, tá? E aí fala da questão da eficácia, os benefícios e riscos de técnicas alternativas disponíveis com o mesmo objetivo, ou seja, elas vão envolver menos ou nenhuma exposição, tá? Ele fala a questão do porém, mas embora, tá? Olha a normativa, quando a gente usa os conectivos do português, ela vê o mas... a eficácia ou os benefícios e riscos de técnicas alternativas disponíveis com o mesmo objetivo, mas que envolvam menos ou nenhuma exposição. Então, o que ela quer dizer aqui no item B? Que se eu tenho um método diagnóstico que vai me fornecer a mesma acurácia do diagnóstico, certo? É preferível que eu use um que não possua radiação ionizante do que um que utilize radiação ionizante, tá? Então, o item B fala dessa questão aí, tá? Das técnicas alternativas, tá? A questão 2.4, certo? Da área da saúde, e diz que existe 2 níveis de justificação. Presta atenção. A genérica e justificação de exposição individual. Caiu essa questão lá na EBSER, certo? Do ano passado. E olha o que a justificação genérica diz. Todos os novos tipos de práticas que envolvam exposições médicas devem ser previamente justificadas antes de serem adotadas em geral. Tá? O ponto 2. Os tipos de práticas devem ser revistos sempre que se adquiram novos dados significativos de sua eficácia ou de suas consequências. Então, o que ele quer dizer aqui? Que todas as novas práticas, todas as novas técnicas, certo? Elas têm que ser previamente justificadas. Por que eu vou fazer esse raio-x de tórax? Porque há uma suspeita clínica do paciente estar com tuberculose, pneumonia, tá? E aí, essas práticas devem ser revistas sempre que novos dados significativos falem sobre a questão da sua eficácia. Pô, se esse paciente aqui tem determinada doença, não evidencia numa radiografia, vamos fazer logo uma tomografia, porque aí ele sempre está fazendo aí um raio-x e posteriormente ele está precisando estar fazendo a tomografia, então ele se expõe 2 vezes, tá? Então eles vão estar amparando, certo? A justificação genérica vai estar amparando, tá? E aí a gente tem aqui o item B, que é a justificação individual da exposição,
tá? Então, diz que todas as exposições médicas devem ser justificadas individualmente, tá? Então, fala da questão que todo procedimento que você, profissional das técnicas radiológicas, for realizar, você vai precisar, certo? Vai precisar vir um papelzinho justificando aquele procedimento. Raio-X dos quirodátilos, certo? Aí o médico coloca HD, né, que é a hipótese diagnóstica, HD 2 pontos, suspeita de fratura. Então ele interroga, fratura. E aí ele coloca possível luxação, então ele está justificando o porquê que ele quer que aquele exame seja realizado, tá? Ainda no princípio da justificação, certo? O item 2.5 ele fala da questão de uma proibição, então ele diz da seguinte maneira, que fica proibida toda exposição que não possa ser justificada. E aí ele inclui a exposição deliberada, certo? Que fala da questão de seres humanos ao raio-x diagnóstico com objetivo de demonstração, treinamento ou outros fins que contrariam o princípio da justificação. Tá? Então, não é, né, ele proíbe qualquer exposição de maneira que não pode expor o colega lá quando estiver treinando, né? Não pode. A portaria ela enfatiza bastante isso, certo? E também fala dos exames de radiológicos para fins empregatícios ou periciais, tá? Exceto quando as informações a serem obtidas possam ser úteis à saúde do indivíduo examinado ou para melhorar o estado de saúde da população. Tá? Então fala da questão dos exames admissionais, tá? Com exceção, a gente sabe que a gente realiza exames nos concursos, feito a radiografia em PA, certo? Então, a norma fala da questão desse exceto e garante que, sendo as informações úteis para a saúde do indivíduo examinado, ele autoriza, certo? A realização do procedimento radiológico. O item D, por sua vez, fala da exposição para fins de pesquisa biomédica, exceto quando estiver de acordo com a Declaração de Helsinki, tá? E aí a gente vai já falar dessa Declaração de Helsinki, que é um detalhe bastante interessante dessa declaração, que obedece a outro princípio, tá? E aí a Declaração de Helsinki vai falar justamente do bem-estar do ser humano, que deve ser prioridade sobre os interesses da ciência e da sociedade, tá? Então, é o formulário de consentimento que deve ser preenchido por escrito e fala da questão também do procedimento com cautela, se o participante possui um relacionamento de dependência com o investigador, tá? Então, a Declaração de Helsinki, certo? Aborda justamente com esse objetivo, do bem-estar do ser humano, que deve ser prioridade sobre os interesses da ciência e da sociedade. E fala dos exames de rotina de tórax para fins de internação hospitalar, exceto quando houver justificativa no contexto clínico, considerado métodos alternativos. Tá? Então, os exames de rotina de tórax para fins de internação hospitalar, então tem justificativa. E aí um exemplo, o cara que está com pneumonia, o médico vai acompanhando aí a melhora dos pulmões dele, fazendo exames rotineiramente, tá? Então o princípio da justificação aí ele fala e traz aí que se não tiver contexto a justificativa dele, certo? Vou expor porque ele está internado. A portaria ela proíbe, certo? De maneira bem enfática, exceto quando, o interessante é o exceto, tá? O exceto quando houver justificativa no contexto clínico. Ele ainda enfatiza a questão de que se considere métodos alternativos para o acompanhamento aí da evolução do paciente. O capítulo 2 ainda fala da questão do sistema de proteção radiológica e aí ele fala do princípio da otimização, certo? E aí bastante interessante, ele fala que o princípio da otimização estabelece que, e aí aquilo que eu venho falando para vocês, né, que as instalações e as práticas devem ser planejadas, implantadas e executadas. E aí visa o quê?
a magnitude das doses individuais, o número de pessoas, a probabilidade de exposições acidentais, que seja o quê? Tão baixos quanto razoavelmente execuíveis. Porém, um detalhe que eu revisei agora com vocês, mas que eu quero enfatizar. A sua aplicação, o princípio da otimização, ele deve ser aplicado em 2 níveis. Aquilo que eu venho enfatizando para vocês, prestem atenção. Nos projetos e construções de equipamentos e instalações e nos procedimentos de trabalho, tá? Então, se aplica nesses 2 níveis, tá? Que visa o quê? Visa a questão de diminuição das doses individuais, a diminuição de número de pessoas expostas e que a probabilidade de exposições acidentais sejam tão baixas quanto razoavelmente execuíveis. Tá? O item 2.9 fala da questão das exposições médicas de paciente devem ser otimizadas ao valor mínimo necessário para a obtenção do objetivo radiológico, certo? Aquilo que eu falei para vocês, que a dose ela tem que ser baixa, o máximo possível, sem alterar e sem denegrir ou então deixar a imagem com uma qualidade inferior na qual o médico não consiga dar um diagnóstico adequado. E aí fala da questão que deve ser compatível com os padrões aceitáveis de qualidade de imagem, assim como eu tinha falado para vocês. E aí as exposições devem considerar o quê? A seleção adequada do equipamento e acessórios, procedimentos de trabalho, aí fala da questão técnica, do posicionamento, de incidência do raio, certo? Da garantia de qualidade do revelador, do equipamento, e aí tem procedimentos de calibração, controles de qualidade, e sempre obedecendo os níveis de referências de radiodiagnósticos por paciente, certo? Obedecendo aí a questão. Então, falando aqui da seleção adequada dos equipamentos, a gente vê aí uma exposição do paciente fazendo uma radiografia, no qual se utiliza aí protegendo as gônadas, e aí a gente viu que as gônadas carregam material genético aí do paciente, tá? E aí fala da questão aí de proteger essas áreas quando o objetivo não for em si fazer a radiografia da pelve, e sim só da parte do fêmur. Então tá aí um exemplo bastante interessante. A gente tem aí outro exemplo da questão da otimização, onde a gente vê em radioterapia os protetores testiculares, certo? Que vão estar fazendo a proteção do paciente quando forem fazer tratamento de próstata, dentre outros tumores aí, no quais os testículos são do grupo de risco, né? São órgãos de risco. Aí, lembrando aí que na radioterapia, órgãos de risco é um termo utilizado para denominar os órgãos que estão próximos à área do tumor tratado, certo? Caso eu estou tratando um tumor de bexiga, né? E aí os testículos estão no raio de ação, certo? Eles são aí considerados uns órgãos de risco. Para isso, certo? Existe aí protetores que vão estar ajudando aí, tá bom? Temos também a grade antidifusora, também que ajuda a questão e aí voltando para a questão da otimização dos equipamentos da instalação, a grade antidifusora serve para a realização de exames médicos e clínicos, como no caso dos raios-x. Ela é usada para quê? Que a radiação não se disperse do local de trabalho, então ela reduz a radiação secundária. Assim como a colimação, certo? Onde ela colima o feixe central, é uma grande aliada para delimitar somente o campo de interesse a ser irradiado. Sendo assim, evita o quê? Que áreas sejam irradiadas desnecessárias. Bem, se eu quero radiografar a mão, eu só colimo e a radiação, o feixe, ele é direcionado somente para a região de interesse. E a gente fala da questão das limitações de dose, certo? Individuais, e aí a gente viu esse preceito, certo? A portaria 453, ela traz de novo esse conceito aí, certo? Pois o princípio de proteção radiológica, ele é regido pela portaria 453, obedecendo, onde o 2.11 fala que os limites de dose individuais são valores de dose efetiva ou de dose equivalente. E aí vamos lembrar aí qual a grandeza que trabalha, né? Que é o Sievert, tá? Então a gente trabalha aí sobre o millisievert, tá? Então,
é estabelecido para a exposição ocupacional esses limites à exposição do público decorrente das práticas controladas, cujas magnitudes não devem ser excedidas, tá bom? Então, o 2.12 fala que os limites de dose incidem sobre o público considerando a totalidade das exposições decorrentes de todas as práticas daquela que devem ser expostas. Então, não deve ser considerado como uma fronteira entre o seguro e o perigoso, tá? Pois a gente vê que a questão da limitação de dose não vai ter um limiar e a questão da obedecendo o princípio da justificação. Por quê? Porque sempre o benefício tem que ser maior. Por mais que um limite seja excedido e mesmo excedendo o benefício para o paciente seja ainda supere aos possíveis danos, então não vai ter aí, não vai ser considerado uma fronteira entre o seguro e o perigoso, tá? E aí, trazendo aí a questão das exposições ocupacionais, certo? Diz aí as exposições ocupacionais normais de cada indivíduo decorrem de todas as práticas e devem respeitar os limites estipulados pela resolução da CNEM, tá? Onde diz que o quê? A dose efetiva anual não deve exceder 20 millisieverts em qualquer período de 5 anos consecutivos, que não devem exceder 50 millisieverts ano. Então, um detalhe bastante interessante, certo? Onde a dose efetiva não deve exceder 20 millisieverts em qualquer período de 5 anos consecutivos. E aí cai uma questão aí bastante interessante, onde não pode exceder. Então, se a questão perguntar qual o limite de dose anual, certo? É aqui, 50 millisieverts. Ele fala aqui, em nenhum ano. Em nenhum ano, tá? E aí tem a questão das doses equivalentes, tá? Onde ele fala que não deve exceder 500 millisieverts para quem? Para as extremidades e 150 para os cristalinos, tá? E aí, para as mulheres grávidas, devem ser observados os seguintes requisitos adicionais, de modo a proteger quem? O embrião ou o feto, tá? E aí, a gravidez deve ser notificada ao titular do serviço, tão logo que seja constatada. A gente viu isso aí, tá? As condições de trabalho não devem ser revistas para garantir que na dose da superfície do abdômen não exceda 2 millisieverts durante todo o período restante da gravidez, tornando pouco provável que a dose adicional no embrião ou feto exceda 1 millisievert nesse período. Um detalhe bem interessante é que a normativa ela não proíbe a gestante de continuar trabalhando no serviço em si, realizando os procedimentos. Ela só adverte que a dose no abdômen não deve exceder, certo, 2 millisieverts. Na prática, a maioria desses profissionais elas são afastadas e são submetidas a trabalhos administrativos, tá? Pois ninguém vai estar se arriscando aí a estar expondo a gestante. A própria empresa ela tem essa consciência e faz essa readequação, essa realocação, certo? Então, falou de gestante aí, certo? O abdômen é 2 millisieverts e o feto não deve exceder 1 millisieverts, tá? Aí fala que a questão das exposições ocupacionais, fala da questão dos menores de 18 anos que não podem trabalhar com raio-x, não podem trabalhar com raio-x diagnósticos, exceto em treinamentos. Então, muito cuidado aí com essa afirmação, tá? Onde podem vir uma afirmativa que vai estar abordando aí sobre que menores de 18 anos não podem estar atuando aí nenhuma hipótese no serviço de radiodiagnóstico. E aí o que é que a normativa fala? A portaria fala que podem sim, certo? Porém só em treinamentos. O que a normativa ela proíbe é que eles não podem trabalhar. E aí o item D fala que para os estudantes com idade entre 16 e 18 anos em estágio de treinamento profissionais, as exposições devem ser controladas de modo que os seguintes valores não sejam excedidos. Olha aí, presta atenção. A dose efetiva anual não deve passar de 6 millisieverts e as equivalentes anuais para as extremidades e cristalinos, né? Extremidades 150 e cristalinos 50 millisieverts, tá?
E aí a 2.14 fala das exposições normais do indivíduo público, certo? E aquele indivíduo, lembrando que não tem nada a ver com o procedimento radiológico, tá? Falando que a dose dele não deve exceder 1 milisievert, tá bom? E aí, lembrando quem é o indivíduo público, que é aquele acompanhante que está passando ali, que não tem nada a ver com o que está acontecendo dentro da sala de procedimento radiológico. É aquela pessoa que mora num raio de ação próximo a uma clínica de radiodiagnóstico, como eu venho falando para vocês. Então, aí é um indivíduo público, ok? E aí tá uma tabelinha, certo? Seguindo aí, mas eu deixei uma na aula passada. Vale a pena estar dando uma olhada aí nos limites de dose, tá bom? Bastante interessante. Então a gente tem alguns conceitos, certo, sobre exposição ocupacional, a exposição médica, a gente está meio que já ciente disso aí, certo? Os conceitos de dose equivalente e dose efetiva, e aí há aí uma diferença onde a dose equivalente é aquela dose absorvida média no órgão tecido, certo? E é o fator de ponderação dessa radiação. Então presta atenção. A unidade no sistema internacional é o joule por quilograma, que se denomina o que? Sievert. Aquilo que eu falei, qual a grandeza, né? A unidade de medida no sistema internacional que define aí dose equivalente e dose efetiva é o Sievert. Então prestem atenção. Dose absorvida aí já vai ser o Gray, tá? Então a dose efetiva é a soma das doses equivalentes ponderadas nos diversos órgãos e tecidos. Tá? É a dose equivalente no tecido ou órgão juntamente com o fator de ponderação. E a sua unidade também é o Sievert, ok? E aí a gente tem aqui a evolução dos limites de dose individual, tá? Onde a gente vê que com o passar dos anos a tendência vai caindo cada vez mais, certo? E a gente vai vendo que antigamente a galera ficava exposta pra caramba aí, tá? Então a gente fica por aqui, certo? A parte 1. Revisem aquilo que eu falei, eu deixei aí grifadinho aí detalhes interessantes dessa primeira parte, então anotem, tá? No caderno, fica melhor. E não subestimem essa disciplina, essa parte de legislação, pois é uma parte que cai muito, tá? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.